Palmeiras, dentro das 4 linhas, né, Carta, enfrenta um problema pro restante da temporada. O Palmeiras que vem de empate contra o Red Bull Bragantino. A luta do Verdão hoje é para ser campeão brasileiro. Não existe possibilidade de ser campeão na Copa do Brasil, tampouco da Libertadores, eliminado em ambos os campeonatos. E o Palmeiras tem uma baixa. O Maurício saiu lesionado e colocou o campeonato em xeque pelo lado do Palmeiras. Ele que demonstrou nessa arrancada que o Palmeiras teve dentro do Campeonato Brasileiro um dos jogadores mais importantes. E antes de te ouvir, quero ouvir o nosso Pedrão Fute pra gente colocar aqui a análise tática especial do Link Sport Clube pra você ligar do outro lado do aparelho, que o Pedrão fez uma leitura pra você, pra mim, pra toda a nossa bancada, como o Palmeiras deve jogar com a ausência do Maurício. Pedrão Fute, aqui no Link Sport Clube. Do Link Sport Clube, é sempre uma honra estar aqui com vocês, falando muito sobre futebol e tática. Agora vamos ao caso do Maurício e como essa ausência pode trazer prejuízos ao Palmeiras e quem deverá ser o provável substituto na mente do Abel Ferreira. Falando primeiro dos prejuízos e o que o Palmeiras perde com a ausência do Maurício, principalmente, na minha opinião, uma entrega física, tá? Ele é um jogador ainda jovem e é muito intenso, mesmo sem a bola no pé. Tem uma média de 3 bolas recuperadas por partida, além de 54% dos duelos no chão vencidos a cada jogo. Isso demonstra que o Maurício é importante não só na criação das jogadas, que muitas vezes ele tem uma aproximação muito interessante dos dois lados, seja com o Felipe Anderson ou com o Estevão, se tratando aqui de condições normais, fisicamente falando, mas também na recomposição defensiva, fazendo parte ali de uma linha de 4 que o Palmeiras monta antes da primeira linha defensiva para impedir ali as investidas dos adversários. Ele é muito intenso, mas entrega pouco em números se tratando de gols. Ele tem apenas 3 gols marcados e nenhuma assistência nos 15 jogos com a camisa do Palmeiras desde que chegou ao Alviverde. Eu acredito que com a ausência do Maurício, o Rafael Veiga, que era o titular da posição, deve reassumir o lugar no time titular. E apesar dele não ter tanta entrega física, não permear o campo em sua totalidade, como o Maurício faz, eu acredito que ele traz uma qualidade com a bola no pé que é mais interessante, principalmente se tratando de jogos que serão a cada rodada mais difíceis, pois o final do campeonato se aproxima. O Rafael Veiga, ele faz que o Palmeiras seja um time mais vertical, pois ao invés dos pontas se aproximarem para trocar passes com o meia, eles exploram muito mais a profundidade nas costas da linha defensiva adversária, pois o Rafael Veiga tem essa qualidade de camisa 10, da achada e de encontrar passes muito qualificados para os seus pontas em situações de ataque perigosas. Agora, tirando um pouco da parte tática e trazendo um pouco pela perspectiva mais subjetiva, eu acredito que o Rafael Veiga também traz um quê de experiência e de poder de decisão que até pela idade o Maurício ainda não consegue entregar. Toda a história que o Rafael Veiga já construiu no Palmeiras é viva também dentro de campo. E seja em bolas paradas ou em lances decisivos, eu acredito, até pela confiança que ele tem retomado nas últimas partidas, que ele possa ajudar, principalmente nesses momentos de tensão, mais do que o Maurício ajudaria. É claro que os volantes, Aníbal Moreno, o Richard Rios, Zé Rafael, terão mais trabalho para ajudar nessa recomposição que nem sempre o Veiga consegue fazer. Mas com a bola no pé e considerando que nas próximas 9 rodadas os jogos decisivos e os momentos de tensão serão ainda mais intensos, a entrada do Rafael Veiga pode trazer uma mística e uma qualidade que talvez neste momento o Maurício ainda não entregaria. Voltamos! Esse é o nosso... Aqui, ó. Ê, Pedrão Fute. Fala, galera do... Ah, rapaz. Grande Pedrão Fute, o nosso comentarista, o cara que bate um bolão
conhece muito futebol internacional, futebol nacional. Tem bolas também. de ouro, ele? Opa, não sei, você viu a do Ronaldo? Eu vi duas. Você viu duas? As duas do Ronaldo? Pegou? Não, não pude tocar nas bolas Sério? do Ronaldo. Só olhar. Só olhar. Bom, vamos lá, Carta. Falando sobre a situação do Maurício. Rapaz. Quem é o substituto do Maurício hoje no Palmeiras? É retornar o Veiga pro papel de posição natural dele ou tentar achar uma outra alternativa, Carta? Rapaziada, acho que naturalmente o Veiga ele volta para meia, para a posição ali que ele já fazia antes. O Maurício, ele entrou no lugar do Veiga agora nessas últimas partidas. Cara, tava jogando muito bem. Não foi tão bem no jogo contra o Bragantino, mas o Veiga tava caindo bem pela ponta direita, fazendo os gols, mostrando uma qualidade com a lesão do Estevam. Agora, naturalmente, o Veiga volta e a gente precisa torcer para ele estar embalado realmente na posição dele. Ele vai ter o apoio ali provavelmente do Richard Rios e também na lateral esquerda do Caio Paulista, que está jogando muito bem, e isso ajuda muito ele. Já pensando no ataque do Palmeiras, com o Flaco e o Felipe Anderson. Então, eu imagino que o Veiga ele possa ter a qualidade que a gente esperava, que a gente conhece, melhor dizendo. O Veiga pela ponta, ele estava jogando bem, mas faltava ainda um pouco dele ficar próximo do gol. Mesmo ele jogando pela ponta, a gente vê ele caindo muito pelo meio e ajudando ali na passagem de bola entre as linhas, né? A área e o meio-campo. Ele adora fazer isso. E ele voltando para a posição dele, então eu acho que fica até mais fácil. Depois da lesão do Maurício, o Palmeiras já colocou o Veiga para treinar na posição que ele exercia antes. Eu acho que é o caminho natural, né? Nós temos os números do Maurício aí na tela. E, assim, ele, como bem disse o Pedrão, ele não é de fazer muitos gols. Mas ele é importante no desenvolvimento do jogo do Palmeiras. Tá aí, ó. São 15 jogos, 10 como titular e 3 gols nessa temporada. Ele deu um frescor diferente pro meio campo do Palmeiras, é inegável, né? E assim, ó, se a gente for analisar os números do Maurício, se eu estiver equivocado, o Carta pode me corrigir, mas se eu não me engano, os 3 gols que ele marca foram em partidas que ele iniciou como titular. Sim. Então, assim, são 15 no total, então ele precisa aí praticamente de uma média de 5 jogos para marcar um gol, mas quando ele inicia como titular, a média dele já melhora. De 3. Porque você tendo mais ritmo, você tendo mais tempo em campo, você pode produzir mais. Mas a questão não é somente o gol, que eu acho que às vezes a gente se prende muito à estatística, o gol, a assistência. Lembrando que o Maurício sofreu um pênalti no jogo contra o Galo, de certa forma, virou um gol pro Palmeiras também. Então isso também tem que ser considerado, fora a participação de jogadas que ele faz. Mas enfim, o Maurício, ele encaixou muito bem. Ele demorou num primeiro momento para se conectar nesse time, porque o Abel, de certa maneira, tentou encaixar o Maurício dentro de um esquema que já existia. Então, se a gente trazer para a realidade do jogo contra o Botafogo, por exemplo, o Abel até surpreende, coloca o Veiga como volante, põe o Maurício como meia. Mas o Maurício estava fazendo uma função específica, caindo muito pela direita. A partir do momento que o Abel vê que o Maurício tem um potencial de dar mais dinâmica, de mudar o estilo de jogo do Palmeiras ofensivamente, que ele saca o Veiga, aí o jogador consegue, de certa maneira, jogar melhor, ser mais participativo, ter um papel mais fundamental nessa ligação meio e ataque. Então, quando ele começa a encaixar, começa a ficar redondo, o Abel, de certa maneira, entende que Zé Rafael, nesse momento, é reserva. Quem tem que jogar é o Richard Rios e o Aníbal. O Veiga não está num momento bom, é o Maurício. Então, quando a trinca ali começa a se formar, uma base futura para o Palmeiras, inclusive, porque o Aníbal chegou esse ano, o Rios chegou recentemente, o Maurício chegou esse ano. Então, formando um novo esqueleto para o Palmeiras, o jogador tem uma lesão. Então, acredito também que, naturalmente, o Veiga deve voltar para essa função. Mas, voltando para essa questão do Veiga, eu acho que muitos dos jogos, o que fazia o Veiga, de certa maneira, ficar refém da fácil marcação, é que, às vezes, eu acho a sensação que eu tenho, tá? Não sou o Pedrão Fute, o rei da análise, mas dá a entender nos jogos, principalmente a gente quando vai no estádio, tem uma visão mais ampla, né, de posicionamento, de onde os jogadores se movimentam. Às vezes parece que o esquema ou alguma instrução que era passada para o Veiga deixava ele refém de se transitar num determinado trecho do campo, ali na intermediária adversária. O Veiga é um jogador que chega muito na grande área quando joga de meia.
Só que em alguns momentos das partidas, principalmente quando ele estava na fase ruim, dava a entender que o Veiga ficava refém nessa região do campo, recebendo muitos passes e a bola, por exemplo, de costas para o marcador. O Veiga não é o cara que, de costas, vai conseguir fazer o Palmeiras ter dinâmica ofensivamente. O Veiga tem que ser um cara que joga de frente para o gol adversário. Então, muitas das vezes, quando ele recebia de costas, até ele se desvencilhar ou até ele conseguir se livrar da marcação, o Palmeiras estava perdendo muita velocidade nessa transição, né, da defesa para o ataque. Vou pegar um exemplo de um jogo que ele foi muito bem, porque na minha percepção o Veiga saiu um pouco dessa área, né, desse território. O jogo do Cruzeiro que nós fizemos, que foi uma surpresa. Sim. O Abel colocou Veiga, Dudu, Felipe Anderson e Flaco Lopes, né? Foi um quarteto praticamente ofensivo. Pra vencer o jogo. Para vencer o jogo. E o Veiga não ficou tão preso ali na intermediária municiando os atacantes. O Veiga, em dados momentos, vinha próximo ao círculo central. Não que ele tem que jogar mais defensivamente, não é isso. Mas quando a marcação tá muito boa, tá dificultando o estilo de jogo dele, o cara tem que também sair um pouco ali daquela região e tentar fazer algo diferente. E nesse jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, ele conseguiu em muitos momentos estar livre, né, receber o passe para essa transição livre de marcação, partindo em progressão para o campo de ataque e municiando Dudu, Felipe Anderson, o próprio Flaco Lopes. Então, eu acho que, não, como eu falei, não sei se é uma orientação quando o Veiga joga de 10 ficar mais centralizado, mas em determinados jogos eu vejo que ele se torna um refém fácil de ser marcado por conta disso, porque às vezes não transita muito ali no meio de campo pro ataque.